Uma pergunta nos intriga e fascina desde a existência da humanidade. Como vamos viver no futuro? Filmes e desenhos de ficção científica despertam a nossa curiosidade para o tema. Nos anos 60, quem poderia imaginar que cidades flutuantes, carros voadores e robôs que apareciam no desenho dos Jetsons pudessem se transformar em realidade 60 anos depois? Com o avanço da tecnologia, pesquisas e projetos no mundo inteiro e em todos os setores buscam transformar o futuro em um lugar mais simples e prático de se viver. Hoje temos o planeta ao alcance das mãos. É possível conversar com alguém do outro lado do mundo com uma simples chamada de vídeo ou áudio. Fatos e notícias são divulgados em tempo real. No atual momento de pandemia, o mundo está isolado fisicamente, mas conectado de forma virtual. De suas casas, trabalhadores e estudantes são capazes de realizar tarefas graças a plataformas criadas pela internet. Enquanto isso, robôs e máquinas auxiliam na limpeza, fornecem comida, lavam louças e até nos fazem companhia. Já é possível dialogar com vozes provenientes de inteligência artificial. Quanto mais podemos evoluir? Cura para doenças, romance entre humanos e máquinas, planetas habitáveis. O futuro está aí, aliás, já chegou. E o que será que ele nos reserva? Ai, que legal. Vou conversar com o Carlos Aros, que é comentarista de tecnologia e vida digital. O futuro chegou, Carlos Aros? Chegou faz tempo, né? Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Chegou faz tempo, porque a gente viu aí várias imagens, né? Mostrando os desenhos, os filmes. E se a gente for pensar em alguns dos termos mais falados no nosso dia a dia, quem nunca ouviu inteligência artificial? O que é? Tudo é inteligência artificial para lá. O que é inteligência artificial? Inteligência artificial é a capacidade da máquina processar respostas de maneira praticamente autônoma. Ela é programada para ter um determinado volume de informações e a partir dessas informações ela começa a estabelecer novos parâmetros, novas respostas e vai assimilando a partir dessas respostas mais conhecimento. Isso é inteligência artificial. É como se a máquina pensasse a partir da informação que eu dou para ela. Exato, só que o limite da capacidade da máquina, pelo menos até hoje, é a informação que nós colocamos nela. Então, por exemplo, a gente está acostumado a utilizar esses aparelhos que têm reconhecimento por voz, né, que respondem perguntas. A gente está acostumado a interagir. Agora a televisão, né, boa parte das TVs tem um sistema que você consegue interagir com ele e vai mostrando para você os conteúdos, os filmes, as séries que você assiste mais recorrentemente. Isso é uma espécie de processamento de máquina em que, a partir das informações que ela coletou sobre o seu uso, ou seja, o tempo que você passou ali conectado, ela foi aprimorando o conhecimento dela sobre você para garantir que quando você ligasse o aparelho da próxima vez, a experiência fosse única, customizada. Só que a inteligência artificial é um processo que começou a ser pensado há mais de 100 anos. Não da maneira como a gente conhece hoje, mas nós estamos falando de antes dos anos 1900. Pois é, menino. Nos primeiros escritos, a primeira ideia do que poderia ser uma máquina com a capacidade de pensar. Isso veio evoluindo. E aí a gente teve, a partir dos anos 50 para cá, uma evolução das ferramentas. A gente está falando de hardware, a diminuição lembra, os computadores ocupavam salas inteiras, hoje estão no nosso bolso, na palma da nossa mão. Sim. E aí, com a evolução tecnológica, para o desenvolvimento de peças de processadores, a gente conseguiu materializar, de alguma maneira, aquilo que lá atrás os cientistas projetavam. Era um sonho. O que era só um sonho ou coisa de ficção científica, né? Agora, eu admiro, né, assim, essas pessoas que lá atrás já imaginavam o que hoje pra gente é corriqueiro. É ser muito visionário, não? Os desenhos, por exemplo, são pródigos em promover, né, esse tipo... Olha lá, a gente tá aqui com a imagem, né? Então, os Jetsons... O bronzeamento artificial. O que surge pra gente sempre... na memória é os Jetsons. Tudo que é futurista para nós, os Jetsons. Então aqui tem vários exemplos. O elevador, né? Esse tubo aí que foi colocado
né, o Elroy descendo o elevador e ele já foi colocado. A gente tem nos prédios elevadores hoje que conseguem tornar o consumo de eletricidade muito mais baixo, porque eles têm uma espécie de processamento de inteligência artificial que reconhece períodos de maior utilização e reconhece também a tua distância para o andar em que a distância que o elevador está para o andar que está sendo chamado. E ele consegue decidir qual dos elevadores vai buscar você. Não, eu acho massa. Imagina sair do térreo para buscar alguém no 20º andar se tem um elevador no 15º. Entendeu? Então, esse tipo de processamento. A esteira, por mim, as calçadas todas seriam transformadas em esteiras, né? Mas aí vamos dizer que é coisa de preguiçoso. Em Las Vegas, não, em Las Vegas. Las Vegas tem. Então, a gente tem os Jetsons promovendo essa evolução. Eles têm a Rosie, que é a robô faz tudo, que resolve a vida, as tarefas domésticas. Por lá. E hoje, olha lá, a Rosie. E a gente tem hoje algumas ferramentas dentro de casa que permitem uma maior autonomia, não é? A máquina vai fazer as coisas e a gente não precisa interagir tanto. O iPad, né? A gente está vendo aí o tablet na tela e esse monitor aí para o George ler as notícias. São duas ferramentas que já vinham sendo estudadas, tanto os televisores já são bem antigos e eram de tubo, gigantescos, e hoje são muito finos, com uma definição gigantesca, também bastante antigos. A videoconferência, né? Isso aí que a gente está vendo, o pessoal se exercitando hoje na quarentena de maneira remota, porque não pode ir até as academias, né? As fisioterapias sendo feitas para aqueles que fazem tratamentos, tudo. Consulta médica. Consulta médica. Houve um crescimento só no primeiro mês de quarentena, em algumas plataformas, de mais de 300% na demanda por essas ferramentas, que não são ferramentas novas. O mundo corporativo, vamos dizer assim, no universo do mercado de trabalho, as empresas já usavam. E hoje a gente faz até festa de aniversário por videoconferência. Quando eu era menina e assistia os Jetsons, eu achava assim, essa história de ter tela em tudo quanto é lugar muito atraente, mas impossível. Hoje, você não viu até no relógio. No relógio. No celular. Porque esse é um processo que foi estudado também, tem cientistas que falam sobre isso, o processo de redução, né, uma progressiva redução do tamanho dos chips de processamento, que levam a esse tipo de tecnologia. A gente está vendo aí um relógio que tem basicamente a capacidade de um pequeno computador. Você acessa a internet, você grava mensagens por voz. O problema é só enxergar, né? Ele tem pequeno, mas se você toca ali, ele cresce o desenho. Jura? Ele ocupa o tamanho da tela, né? O aplicativo fica do tamanho dessa telinha, como está ali no dos Jetsons. E ele tem aplicações que hoje já conseguem. As primeiras versões desses relógios dependiam de um smartphone. Você precisava ter o seu celular sempre perto do relógio para que ele funcionasse. Hoje, alguns relógios já funcionam de maneira autônoma. Então, ele já começa a ganhar uma independência. E isso tem um nome. Chama-se computador vestível. Computador vestível. Então, ele está conectado ao seu corpo. Aí você vai dizer, Aros, só relógio? Não. Brinco, anel, roupa, tecidos já estão sendo desenvolvidos para que tenham sensibilidade ao toque, para que você consiga, sei lá, fazer uma ligação por meio dele. Você está brincando? Isso já é possível em laboratório, ainda não chegou ao mercado, mas já tem estudos para isso. Tá rápido, né? Do laboratório para a vida da gente, tá rápido. É muito rápido. E aí a gente começa a viver uma sensação, aqueles que são aficionados, por exemplo, por tecnologia, é o meu caso, eu assisto aos anúncios hoje de algumas empresas de tecnologia e eu fico um pouco frustrado. Eu digo, poxa, falta... O que tem de inovação? E depois eu paro e digo, não, peraí. A gente viu na última década tanta coisa que a gente nem imaginava ser possível acontecer, que agora também é demais cobrar que em um período de menos de um ano revoluções gigantescas aconteçam. O iPhone, por exemplo, que revolucionou a maneira como a gente percebe o celular e o nosso mundo, ele se tornou o centro de controle da nossa vida. O iPhone, esse celular, ele é de 2007. Veja, é muito pouco tempo. É recente. Até hoje. E olha quanta coisa mudou na nossa forma de consumir, na nossa forma de viver a vida. Agora, Aros, olha que engraçado, né? Você fica frustrado porque você acha que tá muito devagar. Eu tô na extremidade oposta. Cada vez que aparece alguma coisa, eu falo, mas eu nem assimilei o que existe. Como é que tem uma coisa nova? Mas você sabe que eu brinquei esses dias que a gente está vivendo um processo. As empresas falam muito sobre isso. Talvez para as pessoas, quem está em casa no dia a dia, isso não seja tão comum. Mas as empresas usam essa expressão já há algum tempo, é a transformação digital. O que é a transformação digital? É isso, são esses aparelhos que a gente viu aqui
e as tecnologias por trás deles, né? Inteligência artificial, a Big Data, que é o volume de dados e informações que nós geramos e que são analisados para gerar respostas. Tudo isso junto e aplicado a um determinado contexto gera um processo de digitalização. Só que a digitalização sozinha não basta, porque eu posso ter um telefone, mas não saber como usar. Agora, quando eu passo a incorporar as ferramentas que aquele aparelho, seja a televisão, a geladeira, já tem geladeira conectada. Quando eu passo a conectar tudo isso ao todo da minha vida, eu passei por um processo de digitalização. E eu incorporei a cultura digital no meu dia a dia. Então, aqueles que dizem assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso, não sei nem mexer, mas está mandando mensagem por WhatsApp, fazendo videoconferência, essas pessoas elas já estão digitalizadas. E, claro, é triste dizer que foi por causa da pandemia, mas é uma daquelas oportunidades que surgem no meio da crise. Nós estamos mais conectados, estamos aprendendo a lidar melhor com essas ferramentas, e estamos percebendo que algumas delas eram utilizadas em excesso. E algumas pessoas já começam a perceber, poxa, eu não preciso ficar usando tanto WhatsApp. É tão legal marcar um encontro uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Muito mais legal. E conversar com as pessoas queridas. Então, a gente começa a estabelecer parâmetros e entender o digital como parte do nosso dia a dia. Isso é a transformação digital que a gente está vivendo. Muito bem explicado. A gente vai continuar a conversar, inclusive, porque tem uma... Você sabe usar esse negócio aí do seu lado? Eu vou dizer que eu tenho alguns desses em casa. Gente, vocês vão ver. Tem umas outras coisas que eu não sei nem o nome nem como funciona, mas o Aros vai explicar pra gente. Mas antes, os novos tempos já mudaram os nossos hábitos. As compras não ficam de fora. A repórter Pamela Domingues vai nos mostrar um novo jeito de comprar e como os supermercados estão criando alternativas nesta época de pandemia. Vamos ver juntas. Olá! Como será que nós faremos compras no futuro? Talvez o presente nos traga essa resposta. Esse supermercado ele é um container totalmente tecnológico. Vocês viram que fui eu que abri a porta da loja com o meu celular. E as compras eu farei também com o celular. Aqui não tem nenhum funcionário, nenhum segurança e nenhum atendente. O Rafael é um dos idealizadores desse supermercado que é literalmente controlado pelo nosso celular. Rafael, como é que funciona? Qual que é a tecnologia que está por trás desse mercado? Então, hoje a gente trabalha com um aplicativo, então o cliente ele faz o download do aplicativo, faz o cadastro, assim que ele finaliza o cadastro ele ganha a chave da loja. E com a chave da loja ele pode acessar a loja 24 horas, 7 dias por semana e fazer a compra dele sem precisar de ajuda de ninguém e sem precisar de ter alguém na loja para fazer a cobrança que vai ser cobrado pelo aplicativo. Como é que vocês fazem para que não haja nenhuma fraude, para que ninguém leve algo indevido para casa? Certo. As câmeras, o sistema de câmera, ele tem uma inteligência artificial por trás, então ele faz o acompanhamento 24 horas de todas as compras que acontecem. Então cada cliente que entra, ele vai ter um registro do fluxo de compra do cliente e qualquer atitude fraudulenta, o sistema gera um alerta para a gente acompanhar essa compra do cliente e caso houve uma tentativa de fraude ou uma ação fraudulenta, a gente consegue entrar em contato com o cliente e, se for necessário, fazer a cobrança. E vocês têm um índice de fraude? Temos sim. Hoje ele é abaixo do varejo tradicional. O varejo tradicional hoje está com 2,6, a gente trabalha com 1,9. E o que nós podemos esperar para o futuro dos supermercados? O que vem por aí? O que a gente está idealizando é a loja não precisar mais do aplicativo para funcionar. Então a gente tem reconhecimento facial, que o cliente cadastra a foto, então após o cadastro do cliente no aplicativo, ele vai conseguir acessar a loja sem o celular e fazer a compra sem o celular. Então associando alguma instrumentação na gôndola com a tecnologia que a gente tem de câmeras já, ele consegue pegar o produto, a câmera identifica qual é aquele produto, já manda para o carrinho dele e ao sair da loja ele já vai ser cobrado sem precisar pegar o celular novamente. Antes da pandemia, tudo que o cliente tinha que fazer era escolher o produto, colocar numa sacola e o sensor que tem nessa mesa lia os produtos e automaticamente já debitava do cartão de crédito. Hoje, para que não haja nenhum tipo de contato, esse processo é feito individualmente por cada um dos clientes através de QR Codes.
QR Code é esse símbolo aqui. Então, por exemplo, vou comprar uma bala. Eu pego a bala, coloco o meu celular aqui, pronto. O aplicativo já sabe que eu escolhi essa bala, já debitou do meu cartão de crédito e agora eu posso ir embora. Nunca foi tão fácil comprar uma água. Nem os Jetsons poderiam imaginar que em 2020 uma máquina como essa aqui, ó, faria parte da nossa rotina de compras. Olha, uma rede de supermercados devido à pandemia criou uma cabine ultravioleta que ajuda a eliminar vírus, bactérias e fungos das superfícies onde a luz atinge. E o processo é super simples, é só colocar, né, o carrinho aqui dentro, ele vai permanecer na cabine por 1 minuto. E aí, estudos comprovam que essa luz ajuda a eliminar 99% das bactérias dos locais onde a luz atinge. Vamos aguardar, então, o retorno do meu carrinho. E cá está ele. Rápido e prático. Muito obrigada, viu? Mas como estamos em meio a uma pandemia, é importante que a gente siga limpando as mãos e as compras ao chegar em casa. E eu torço para que a tecnologia continue nos ajudando a atravessar esse momento tão complicado de forma segura e prática. Esse não fica. É? Estamos conversando aqui que, assim, álcool em gel entrou para a nossa vida para sempre. Aliás, sobre o álcool em gel, é importante dizer o seguinte, tem gente tentando limpar o celular, controle remoto, com o álcool em gel. Não façam isso, por favor. Por que, Aros? Porque ele não é para isso, começa por aí. E segundo, que ele é mais pastoso, né, o gel. E o que acontece? Ele começa a entrar ali, por exemplo, no fone ou no microfone, e isso pode danificar na entrada do carregador. Qual que é a recomendação dos fabricantes? Cada fabricante tem uma recomendação específica, mas em linhas gerais é o álcool isopropílico 70%. Você vai aplicar ele em um pano ou em um papelzinho, um lenço, e aí você faz a limpeza do celular, do controle remoto, sem por aí danificar. Vai, sem danificar. E não pode deixar, por exemplo, o celular ligado na tomada enquanto você vai fazer isso. Então não pode ter o fone de ouvido conectado. Porque é álcool. Tem gente que danificou o aparelho, agora no meio da quarentena, porque tentou usar o álcool em gel. Às vezes ele deixa até a tela com uma sensação ruim e perde o touch. Não, é bom não usar, fazer o que o fabricante está. Na dúvida, entra no site do fabricante e veja as recomendações. Tá. A gente já vai falar sobre as tecnologias, ó, já tem um robô aqui. Tem essa rodelinha aí, como que chama essa? Essa aqui é um Echo, que é da Amazon. Dentro dele tem uma inteligência artificial, que é a Alexa. E é uma caixinha de som inteligente, é um smart speaker. Então, traduzindo, daqui a pouco ele vai explicar tudo pra gente, que o pessoal conversa com isso e faz coisas. Automatiza a casa, a função é essa. Automatiza a casa. E essa história de futurismo, de robôs e tal, invadiu também a nossa maneira. Invadiu e influenciou a nossa maneira de fazer festa. Em muitas situações, em muitas festas, em baladas e tal, tem um tipo diferente de decoração e a gente vai ver agora. Sejam bem-vindos, rapazes.
Não dá pra conversar com eles, mas Fefito vai tentar uma interação, né, Fefito? Não, gente, por que não, né? Porque eu sou da altura de todos, né? Vai ser fácil fazer a entrevista. Muito fácil. Oi, Homem de Ferro. Oi, Pantera Negra. Oi, Pantera Branca, talvez? Isso. Gente do céu, olha o meu tamanho, eu bato na cintura deles. O bom é que é seguro, porque eu passo álcool gel em mim e não preciso encostar neles, entendeu? É só assim, acenando. Fefito, do que é a roupa? Olha, posso bater aqui no seu joelho? É um material meio emborrachado, acho que é EVA. É EVA, Então sabia? é levezinho. Hã? É levezinho. É levezinho. Passa muito calor aí? Um Tá pouco. com calor, tá com calor. Eles querem mostrar o rosto? Vocês querem mostrar o rosto? Olha, de repente é um galã, já arranjou namorada aqui no Mulheres, quem sabe? o Tinder Tony do Stark, robô. Você quer mostrar o rosto? Você é o mais milionário de todos. Se bem que você é presidente de um país inteiro, dizer Wakanda, a Pantera Negra. Eles não querem, eles querem preservar o mistério, por enquanto, mas o que a gente pode falar sobre isso é que a bateria dura mais de 1 hora, de cada vestimenta dessas. A gente também pode dizer que o Pantera Negra pode ser processado a qualquer momento por dar susto em pessoas com aquele extintor de Não é? fumaça. Eu mesmo fiquei mais gay que eu já sou, fiz em algum momento. E isso aqui já passa dos 2 metros, gente. 2,5 metros, mais ou menos? Por aí, tá vendo? 2,5 metros. Você já encontrou com umas figuras assim na noite, na balada? Já fui na festa de uma amiga que ela contratou. E aí? Uma galera assim. E aí que todo mundo fica olhando pra eles, né? O povo esquece de se paquerar. O povo fica olhando pra isso. E é bom que eles fazem... Tem uns que fazem, inclusive, malabares com bebida. Tá. Também já é uma medida ótima. Porque pensa, vai aqui no Homem de Ferro. O Homem de Ferro toca uma garrafa de tequila. Eu só faço o quê, ó? Só abre a boca, entendeu? Já cai direto na cachoeira. Eles estão naquela... Como que eles estão aí em cima? Olha, vou ver bem daqui. É tipo uma perna de pau, mas não é uma perna de pau, porque o pé... Ele fica apoiado. Gente, estou estragando a surpresa de crianças. O Homem de Ferro existe mesmo, ele só é mais baixinho, tá? Daí ele põe o pé, tem tipo um calçado aqui, uma coisa que entrelaça o pé e segura. Então eles ficam numa coisa bem fixa. Isso aqui segue sendo EVA, mas tá bem protegido. E é bom que é muito grande embaixo, para eles poderem ter maior apoio. É como se fosse uma perna mecânica. Perna Tipo mecânica, isso. era exatamente isso que eu ia falar. É tipo uma perna mecânica. Não tipo a do Roberto Carlos, uma grande mesmo. Rapazes, obrigada. Alegraram a nossa tarde. Tchau, Fefito, super-herói. arrasou, como sempre. Arrasei, gente, eu vejo vocês amanhã no Fofocaí às 2. Me segue lá no @Fefito ou no @Fofocaí TV, tá bom? A gente se vê. Você vai com os super-heróis? Eu vou agora? acompanhar os super-heróis da Marvel, porque eu vou o fazer Homem de Ferro escolta. vai me emprestar uma graninha. Vambora, Homem de Ferro. Fefito escoltou os super-heróis. Fefito escoltou todos eles. Você já teve em alguma festa, alguma balada e tal, e apareciam esses Não, bonecos? esses não, eu já vi um que é uma máquina que repete os movimentos de alguém que está coordenando ela por meio de sensores. Aqui a gente estava falando de inteligência artificial, aqui é inteligência natural. Natural. São os rapazes ali Então, à medida pilotando. por Ela exemplo- vai repetindo o movimento de quem está controlando, como se fosse uma roupa cheia de sensores, então levanta a mão, o robô também levanta a mão. Vamos botar os negócios pra funcionar? O robô, você consegue ligar daí? Vamos ligar ele aqui, ó. É pra limpar a casa. Eu tenho o controle. Você tá com o controle, mas apertei o ligar, vamos ver. Dá o iniciar aí nele. Eu não enxergo, peraí, tô até com os óculos Você aqui. sabe que isso aqui foi uma febre agora nesse período de quarentena. As buscas por esse produto nos sites de compra dispararam. Porque, bom, Vai lá. enfim, as pessoas mais Ó, tempo gente. em casa precisavam otimizar a faxina. E, claro, se ele não resolve a faxina 100%, ele travou no seu pé. Só isso, ele vira. Porque ele bate... Vem aqui pra mesinha. Bora pra cá. Você vai direcionando ele, ele Você tem vai sensores que direcionando, reconhecem os cantos. Em geral, na primeira utilização, é que aqui a gente não teve tempo de fazer isso, mas em geral, na primeira utilização, esses aparelhos fazem o quê? Eles fazem uma espécie de leitura Do ambiente. E aí eles evitam que Olha. o tropeço, que fiquem enroscados em um lugar ou outro. O grande detalhe, ó, tá vendo? Ele já percebe que tem alguma tem coisa alguma aí. coisa e ele já desvia. E o que limpa são esse azulzinho que são Deixa eu pegar umas ele aqui pra mostrar embaixo. Ó. vassourinhas. É uma espécie razoaros. de vassourinha e ela vai
limpando. Você pode tirar depois isso aqui para lavar e tudo mais. E a galera deixa isso aqui programado, tem o horário da faxina, tipo a Rose dos Jetsons. Tem o horário programado da faxina, ele sai lá da basezinha dele, faz todo o processo dentro da casa e volta para a estação. Você não precisa nem se preocupar em botar ele para carregar ou não. O meu, eu posso acionar daqui. Eu tô aqui, eu consigo acionar aqui. O meu tem nome, inclusive, eu consigo acionar daqui. Lá na minha sala ele tá limpando. É isso. Esse para mim é maravilhoso, mas não tem novidade. Gostou desse? Você já está familiarizada. Então você já está digitalizada, tá vendo? Super. Não tem... Nossa. Aros, e isso daí? Esse aqui... Me explica o que é isso. Essa aqui é uma caixinha de som inteligente, vamos chamar assim. Esse aparelhinho é um fenômeno nos Estados Unidos, mais da metade das casas tem pelo menos um desse. E aqui no Brasil a gente vem repetindo esse modelo, com cada vez mais pessoas comprando esses aparelhos. Tem de todo preço, eles começam com uma faixa de preço mais baratos, mais simples, e tem de várias fabricantes. O mais barato custa quanto? Eles começam a partir de 150, 200 reais ali, para você começar a brincar quando está na faixa de lançamento. Tá. Os primeiros. Depois, acho que a partir de uns 350 reais, tem um desse... Desse modelo aqui, a partir de 350, se não me engano, já tem no mercado, mas dessa fabricante. Você tem outros. Esse aqui é da Amazon. O pessoal acha que a Amazon é só o site e tudo mais. A Amazon tem alguns dispositivos. Aqui no Brasil ela não tem todos os dispositivos que tem em outros países, porque tem uma série de questões de regulação para chegar, mas as caixinhas chegaram. O que faz isso? Vamos ver se ela não fica tímida. É a Alexa. Então eu vou falar com ela. Alexa, qual a previsão do tempo para São Paulo? Em São Paulo, Brasil, há um alerta laranja de vendaval em vigor até terça-feira, 30 de junho, 23h59. A temperatura é de 25 graus Celsius com céu ensolarado. A previsão do tempo para hoje à noite é de nuvens esparsas no céu, com mínima de 17 graus. Tá. Pergunta onde a gente está. Vamos ver se ela sabe. Alexa, onde nós estamos? Desculpe, não conheço essa. Tá configurado? Acho que não tá configurado o local. Vamos ver outra. Pergunta. Alexa, que horas são? São 20h17. Ela tá desregulada. 20 e 17, mas são aqui 5 e 17. 5 e 17. Veio do exterior. E aí o que acontece com esse aparelhinho? Não, Qual que é o grande objetivo dele? É uma central de controle. A gente estava falando sobre o celular ser a nossa central de gerenciamento. Um aparelhinho desse se conecta a outros dispositivos inteligentes na casa. Então, por exemplo, lâmpadas, as cortinas, você pode regular o ar-condicionado, você vai colocando dispositivos que têm compatibilidade com esses aparelhos e por meio do comando de voz, você pede para ligar, para desligar, para aumentar a temperatura. Você pode comprar algumas tomadas que são compatíveis, como se fosse aquele Benjamin, que são compatíveis com esse aparelho, e aí você tem o liga e desliga de alguns dispositivos dentro de casa. Ainda é algo muito incipiente aqui no Brasil, porque os preços são altos e nem todos os produtos são compatíveis. Certo. Mas, por exemplo, para você configurar suas contas de streaming de filmes, playlists de música, fazer pedido de comida no delivery e algumas outras aplicações, você pode usar a Alexa, enfim, ou o Google Assistant, que também tem um desse, para você interagir. E aí, você perguntou para mim, você tem um desse? Eu tenho alguns. Você pode sincronizá-los e ele faz como se fosse videochamada entre ambientes. Então acabou aquela gritaria dentro de casa, você liga para quem está no outro ambiente, faz uma chamada com ele num e no outro, ele vira uma espécie de comunicador, intercomunicador ali dentro de casa. Você usa para quê? Você usa para pedir coisas? Eu tenho sincronizado a minha agenda, então de manhã ele mostra para mim quais são os compromissos do dia. Como você mostra? Fala. A minha tem uma telinha, né? Tem um monitor. Sim. E aí eu consigo ver a programação do dia ali. Tudo que está na minha agenda está sincronizado ali, ela vai avisando qual é o próximo compromisso. Eu tenho o aplicativo também sincronizado no meu celular, então o que eu altero no celular automaticamente sincroniza lá. Eu consigo sincronizar serviços de música, por exemplo, Spotify ou Deezer, essas plataformas de música por aqui. Vamos supor, assim, eu sou mais analógica, então você colocou tudo aí, sua agenda aí. Ela fala, por exemplo, faltam 15 minutos para você sair de casa. Você pode configurar para ela te avisar. De acordo com o trânsito. De acordo com o trânsito e tal. Ela, por exemplo, quando você tem uma das configurações dela que é a mais legal, é a do Bom Dia. Então, você configura uma sequência de aplicações para ela ativar quando você diz Bom Dia, Alexa. E aí,
ela dá as manchetes dos sites que você selecionou que tem aplicativo aí dentro, ela fala sobre a previsão do tempo, ela pode te dar a condição até o trabalho e diz todos os compromissos na agenda. Estou impactada. Isso aqui é o começo. A gente vai ver disso aqui para uma conexão maior entre os aparelhos. É o comecinho do que a gente chama de internet das coisas, em que cada vez mais aparelhos vão estar conectados à internet e vão trocar informações entre si. Então, a gente pode ter uma dessa daqui dentro do carro, por exemplo, e ela vai estar sincronizada com a que está em casa, vai avisar que você está chegando e ela pode, por exemplo, preparar o ar-condicionado da sua casa. Esse é um cenário mais, para quem pode pagar mais, mas é um cenário real e que, à medida que o tempo passa, vai se popularizando e fica mais barato. De repente está todo mundo usando. E o que eu acho interessante e assustador ao mesmo tempo é que é muito fácil de usar. Quando a gente vê, a gente está usando tudo isso. Quando eu comprei o computador, eu falei, ai meu Deus, ai gente, 2, pronto. Já sai, funciona, então é fácil. Esse é o grande aspecto desses aparelhos aqui. Eles não têm que ter atrito, né? O consumidor não pode encontrar dificuldade para usar. E aí você incorpora muito fácil na tua vida, na tua rotina. Carlos Aros, toda vez que vem aqui, assim, dá um ganho de umas décadas para mim, para minha cabeça. Carlos Aros está no Twitter como Cal Aros, C-A-L Aros. É tudo junto no Twitter? C-A-L Aros, Calaros. De segunda a sexta-feira você consegue ouvi-lo na coluna Tech News do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Vou agradecer o robomegatron.com.br, que são os que dançaram aqui com o Fefito. robomegatron.com.br. Se você quiser ter isso na sua casa assim que for possível, ou de repente fazer uma surpresa para alguém que está na casa, que essa pessoa está em casa, você pode fazer isso agora, ligando para 11 981 780498. Pode falar com o Carlos ou com a Meire. Vou agradecer também a Polishop, que tem isso, tem também essa escova que ela faz. E as suas redes, Carlos? Bom, para quem quiser me acompanhar no Twitter é o @calaros, também no Instagram, no cal_aros. E é fácil me encontrar, só procurar lá no Carlos Aros, no blog, lá no site da Jovem Pan também, as novidades e o programa diário, a coluna diária e o programa semanal para quem quiser acompanhar todas essas evoluções e revoluções que estão acontecendo.